Então, pessoal, primeiramente, boa noite a todos. Eu me chamo Amanda Giselli, eu sou diretora de finanças do GEMAPV, né? E hoje, na nossa live, está presente o senhor Diego Pelizari. Ele é engenheiro agrônomo com experiência em pesquisa e desenvolvimento, consultoria agropecuária, vendas e treinamentos na área de nutrição de plantas, fertilidade do solo, fertilizantes e corretivos, manejo e microbiologia do solo e co-orgânicos. Busca desenvolver-se sempre como profissional e como pessoa, tem paixão por estudar, ensinar, trabalhar criativamente, marketing e vendas. Então, o nosso convidado de hoje também é um empreendedor digital, né? Trabalha aí com conteúdos na área de agronomia e é por meio do canal Agro de Respeito que ele passa esses conteúdos. Muito obrigada pela presença hoje. Oi, Amanda, boa noite. É um prazer imenso estar com você aqui, estar com todo o pessoal que está acompanhando, você que está acompanhando aí de casa, e espero estar contribuindo da melhor forma com o tema que a gente vai conversar hoje, que é adubação orgânica e relação CN, né? O que será que é isso? A gente vai falar um pouco disso hoje. Então é isso aí, Amanda. Posso começar aqui? Então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vamos lá. Bom, pessoal, vamos falar, como eu comentei aqui com a Amanda, de adubação orgânica e relação CN. Né? Eu sou o Diego Pelizari, como ela falou, e eu faço esse trabalho aí como Digital Creator pelo Agro de Respeito no YouTube, no Instagram, entre outras mídias sociais aí. E recebi esse convite super especial do Grupo de Estudo e Manejo Agroecológico e Produção Vegetal do Instituto Federal do Tocantins. Então é um prazer imenso estar aqui para compartilhar com vocês um pouquinho aí da minha experiência sobre o tema. Então você que está acompanhando também, se tiver alguma dúvida, vai deixando aí no chat, que depois a gente vai fazer de tudo para estar respondendo todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? Então, vamos lá, vamos começar. A Amanda já me apresentou um pouquinho, né? Então, eu vou comentar um pouquinho da minha trajetória aí, mas eu vou focar relacionado com o tema, né? Porque a nossa trajetória aí passa por diversos pontos sempre, e eu acho bacana fazer a ponte com o tema que a gente vai conversar hoje, até porque, de repente, pode pintar aí alguma dúvida, alguma pergunta específica sobre isso aí, né? Então, eu sou engenheiro agrônomo pela Faculdade de Ciências Agronômicas, na Unesp em Botucatu, e a minha vida aí com adubação orgânica, com orgânicos e tudo mais, já começou desde a faculdade. Então, eu tive o prazer de participar aí do grupo de agroecologia Timbó, lá na Unesp, um grupo que é um grupo muito antigo, que trabalha com essas questões agroecológicas, e aí foi lá, com certeza, aí que eu comecei a ter os primeiros conhecimentos voltados para a adubação orgânica e também trabalhos em sistemas de produção em base ecológica, né? E depois de formado, eu trabalhei aí por muitos anos, né? Passei por alguns anos, aí cerca de 5 anos trabalhando com pesquisa, né? Nesse meio tempo trabalhei também com educação, também trabalhei com consultoria e hoje eu trabalho na área comercial, né? Além desse trabalho que eu faço aí também no YouTube, né? Deixa eu só pegar aqui uma caneta, que daí eu consigo ir marcando aqui, né? Então, eu tive uma experiência muito bacana com pesquisa em agricultura de base ecológica, principalmente voltado para nutrição de plantas, né? E onde eu pude estar estudando bastante formas de adubação orgânica, né? Educação, eu tive o prazer de ser um professor convidado no curso de pós-graduação em agricultura de base ecológica também, consultoria, também tenho uma experiência bacana em consultoria, principalmente voltada para a pecuária leiteira, né, em que a atuação foi bem voltada para a adubação orgânica, né, eu fazia muito essa parte também, tanto dos colegas da equipe, e hoje eu estou nessa área comercial, né, de produtos orgânicos também, está sendo uma experiência muito bacana para mim, né. E nesse meio tempo, na minha experiência, eu tive o prazer de estar estudando no mestrado, aqui não estou muito bom aqui, né, estou parecendo bêbado com a caneta aqui, mas eu tive o prazer aqui
de fazer o mestrado em solos e nutrição de plantas na Exalc, em Piracicaba, nesse meio tempo, em que eu estudei principalmente aí adubação orgânica e compostos orgânicos voltados com enfoque para nutrição de plantas e também para biologia do solo, né? E aí, como a Amanda falou, desde 2017 eu tenho esse trabalho empreendendo no agrodigital, que é o Agro de Respeito, soluções digitais aqui, que é o nome fantasia da empresa, e que eu trago conteúdo no YouTube, no Instagram, voltado para conhecimento prático, para conhecimento na área do agro, principalmente voltado para nutrição de plantas, e eu tento compartilhar o máximo possível da minha experiência e também trazer sempre convidados e coisas do tipo, né? Atualmente, como a gente não pode parar de estudar nunca, eu estou fazendo meu MBA em Gestão em Vendas aqui na Unip, entre outras coisas que a gente sempre tem que estar estudando, né? Nesse meio tempo também fiz diversos cursos, treinamentos, mas agora que eu estou na minha segunda pós-graduação aqui, tá? Bom, vamos seguindo aqui sobre o que nós vamos falar hoje, que é o motivo de você estar aqui assistindo essa live, né? Então, eu decidi preparar essa apresentação, né, antes da gente ir para a parte de perguntas, em 3 conceitos que foram sugeridos aí pelo pessoal que me convidou e também que eu acredito que são importantes para a gente fazer uma introdução bacana, principalmente para quem não está muito familiarizado com o tema também, né? Então, nós vamos falar sobre o que são os adubos orgânicos, né? O que de fato são aí os adubos orgânicos, porque às vezes tem algumas confusões que podem ocorrer sobre se tal determinado adubo é orgânico ou não. A gente vai esclarecer isso hoje, você não vai sair daqui hoje sem saber isso. Quais os benefícios do uso de adubos orgânicos? Isso também você não vai sair hoje daqui sem saber. E daí o outro tema que a gente vai falar aqui hoje é sobre relação carbono-nitrogênio, a famosa relação CN. O porquê que ela é importante, por que ela é tão importante e principalmente o porquê que isso faz com que a gente tenha que se atentar a essa variável para a gente tomar decisão lá na frente no campo, né, no nosso dia a dia. Beleza? Bom, vamos lá. Então, o que são adubos orgânicos? Deixa eu esconder aqui no cantinho, tá aparecendo aqui, não estava em cima de onde eu estava lendo. Os adubos orgânicos, segundo essa definição aqui da Embrapa, o adubo orgânico é constituído de resíduos de origem animal e vegetal, folhas secas, gramas, restos vegetais, restos de alimentos, esterco animal e tudo mais que se decompõe virando humus. É uma das definições aí para adubo orgânico, né? E daí, com uma proposta aqui, eu acho que a gente tem sempre que se desafiar. Eu falei, bom, pera lá, deixa eu pensar aqui o que para mim é um adubo orgânico, né? E eu te convido aí também a sempre que você vê uma definição, mesmo em algum outro órgão ou em algum órgão competente, você parar e fazer uma comparação, né? Às vezes até antes de ler o que eles estão falando, mas você pensar antes o que é para você, qual que é a sua definição, né? Essa conversa consigo mesmo sempre ajuda você a raciocinar mais, você a criar aí a sua própria visão das ciências agrárias, isso é super importante, né? Então, eu me desafiei aqui e eu coloquei que os adubos orgânicos são todos os tipos de resíduos orgânicos que são usados com o fim de melhorar condições do solo, fornecer nutrientes e criar condições para o melhor desenvolvimento vegetal. De certa forma, são 2 formas diferentes de falar aí sobre o que são os adubos orgânicos, certo? E as 2 acabam se complementando bastante. Então, basicamente, adubo orgânico são resíduos ou são materiais orgânicos que são compostos aí de cadeias de carbono, são compostos de carbono e a cadeia de carbono, ou seja, oxigênio, hidrogênio, daí também nutrientes como nitrogênio, fósforo, enxofre e tudo mais. E no ato de se decompor, ele fornece nutrientes para as plantas, fornecem nutrientes para os micro-organismos de solo, então, e além de tudo isso, fornece muitos benefícios que a gente vai ver hoje aqui, tá? Então, vamos lá? Aí, eu resolvi separar aqui para vocês alguns exemplos, né, e comentar um pouquinho sobre eles, né, alguns exemplos de adubos orgânicos,
né? Então, nós temos, por exemplo, o esterco de galinha e a cama de aviário. Então, nós temos o esterco de galinha, que é aquele material que é basicamente o esterco da galinha, o resíduo lá, as fezes das galinhas, né? Então, tem lá uma granja de poedeira, por exemplo, e esse material ele é recolhido, ele pode ser aproveitado como adubo. Então, o esterco de galinha é um fertilizante orgânico super rico em nutrientes, principalmente nitrogênio, também tem muito fósforo, muito potássio, né? É um material que é muito rico e normalmente ele é um material que ele é muito melhor aproveitado e para não causar danos às culturas, dependendo da cultura que for usado, ele precisa passar por um processo de compostagem, né? Mas é um material aí que é muito utilizado como adubo orgânico, né? Assim como a cama de aviário também, né? Que se misturam aí materiais vegetais na cama do aviário e com isso acaba enriquecendo ali, né? E criando um material que fica muito interessante de ser usado como adubação orgânica, também muito rico em nutrientes. Um outro material também, aí nós estamos vendo aí, né, é o esterco bovino. O esterco bovino também, na produção pecuária, a produção, tanto a produção de corte, a produção de leite, né, todos aqueles sistemas em que for possível acumular esse material, né, então tirando os sistemas extensivos em que o animal fica no pasto, né, ou é claro que a gente sempre tem a oportunidade de complementação mineral para os animais num coxo, por exemplo. Então, são momentos ali, né, ou nos confinamentos, semi-confinamentos, são momentos que a gente consegue coletar esses resíduos, né, que são os estercos desses animais. O esterco bovino, em comparação com a cama de aviário, com o esterco de galinha, ele é menos. Eu vou te mostrar para você que está assistindo aí mais para frente esses dados, mas ele é menos, tem um menor potencial nutricional em quantidade de nutrientes, mas ele é super importante e super eficiente e com certeza também deve ser aproveitado, porque com isso traz diversos benefícios para o solo, sem falar que você pode até estar reduzindo aí de repente, né, se você trabalhar com um manejo convencional, é claro, você pode estar reduzindo uma adubação mineral que você iria fazer. Mesmo se trabalhar com manejo orgânico, você pode diminuir, já que, né, existem algumas permissões de minerais em manejo orgânico também, tá? E eu vou falar disso mais para frente um pouquinho para vocês também. Outro exemplo de adubação orgânica, que às vezes muita gente esquece, né? Fala de adubação orgânica, lembra de esterco. Esterco de galinha, esterco bovino, esterco de cavalo, esterco de cabrito. Mas tem também a adubação verde. O que é a adubação verde? São plantas que têm um potencial melhorador de solo e também de agregar nutrientes no sistema, né? Então, aqui no exemplo, a gente tem aqui uma fotografia da crotalária, né? A crotalária, nós temos diversas espécies de crotalárias que podem ser usadas para adubação verde, né? Nós temos a crotalária espectalis, nós temos a crotalária júncia, né? A uproleuca, entre outras, né? E a gente tem diversas plantas aí que podem ter essa função. E elas se dividem basicamente aí, né, nas leguminosas e nas gramíneas, né? As crotalárias, por exemplo, são leguminosas, então elas são plantas que fixam o nitrogênio do ar, né? Então, junto com elas, nós temos também o feijão guandu, nós temos também as mucunas, o labi-labi, uma série de plantas que têm essa função de produzir biomassa e no ato de produzir biomassa também fixar nitrogênio do ar, né? Então, elas são semeadas, elas entram no manejo e depois do momento em que elas estão no estágio de floração, no estágio de acúmulo de nutrientes, antes delas sementearem, você roça elas, você corta elas ou você incorpora elas no solo para estar liberando esses nutrientes e esses benefícios. E as gramíneas são potenciais aí estruturadoras de solo também, costumam ter um sistema radicular muito mais agressivo, no sentido de produzir bastante raiz e com isso trazer diversos benefícios para o solo, né? Então, por exemplo, nós temos o milheto, nós temos o sorgo, que são culturas que também são usadas na alimentação animal, que também são gramíneas que podem ser usadas aí numa adubação verde, né? Ou muitas vezes algumas variedades aí que são próprias
para esse fim, né? E a adubação verde não precisa necessariamente entrar em rotação de cultura, ela pode entrar também em consórcios, né? Nós temos várias experiências que são feitas pelo Brasil afora. Então, a adubação verde é uma adubação orgânica e ela entra naquela classificação porque depois que você corta ela vira uma matéria orgânica em decomposição que vai ajudar o solo, tanto na parte aérea quanto na raiz, e vai fornecer nutrientes para o solo, né? Bom, e aí a gente entra também nos restos culturais, né? Então, não são só as plantas que têm essa função, que são usadas com esse fim de adubação verde, que fornecem essas vantagens, né? Então, os restos culturais, por exemplo, de uma rotação de culturas, tanto a cultura anterior, ele também vai ter uma função, muitas vezes, de adubação verde. É por isso que é muito comum a rotação de culturas, né, no centro-oeste, questão de milho e soja, né, e hoje em dia com muito mais culturas, temos algodão, muita gente planta girassol, e essa rotação de culturas, ela é saudável, tanto pelo fato de você variar, trazer diversidade para o seu sistema agrícola, que isso é muito importante, como também para os restos culturais de uma cultura acabam trazendo uma vantagem para a cultura seguinte, né? Isso tem um pouco a ver com relação CN também, eu vou comentar rapidamente mais para frente, tá? Se eu esquecer, vocês me lembram, beleza? Bom, e aí aqui tem o composto orgânico. O que é o composto orgânico, né? Qual que é a diferença para aqueles outros que a gente já viu? O composto orgânico, ele vai ser uma junção de uma fonte ou de algumas fontes de material orgânico de relação CN mais baixa com materiais orgânicos de relação CN mais alta, né? E com isso, você vai aproveitar esse material de relação CN mais alta, que ele demoraria mais tempo para decompor, e você vai ganhar uma força ali, um volume, misturando com esse material de relação CN mais baixa, e você pode enriquecer isso com minerais também, e com isso você cria o composto orgânico, que é um adubo orgânico super nutritivo, porque nesse processo de compostagem, você tem a mineralização de nutrientes, que podem se provir de rochas minerais que você mistura nesse composto. Você tem a liberação de metabólitos ali que são benéficos para as plantas. Você tem a mineralização de nutrientes da matéria orgânica e nesse processo também você consegue eliminar patógenos, potenciais patógenos para as plantas, você consegue eliminar sementes de plantas daninhas, né? Você consegue trazer uma adubação de uma qualidade muito melhor aí para o campo. Então, o composto orgânico pode provir aí de todos esses resíduos que a gente já falou, né? A mistura deles e muito mais, né? Para formar um material de qualidade e virar um composto bem rico, que vai levar atividade biológica, que vai levar nutrientes, que vai levar todos os benefícios aí para o campo. Nós temos também os resíduos da agroindústria, como um exemplo aqui, né? Eu acho que não poderia deixar de falar disso, né? Então, toda a agroindústria gera algum tipo de resíduo. Esses resíduos, normalmente, eles são compostados ou eles são tratados de alguma forma para voltar para o meio ambiente, né? Se são efluentes, eles são tratados até o ponto que possa voltar para o meio ambiente. Muitas vezes são resíduos sólidos, eles são compostados e podem voltar também para a lavoura como adubo orgânico. E aqui na foto a gente tem um exemplo de um conhecido resíduo da agroindústria das usinas de cana-de-açúcar, da produção de açúcar e álcool, que é a vinhaça, que ela é muito usada aí como adubo orgânico, né? Ela tem esse potencial de adubo orgânico e, na verdade, ela também é um resíduo que ele precisa ter um fim, né? Então, é um material muito rico em nutrientes, que pode trazer muitos benefícios para o solo, mas é preciso ter muito cuidado para que esses benefícios não virem malefícios, né? Como qualquer remédio, né? Se for exagerado, ele vira um veneno. Então, é um material muito interessante para se trabalhar, assim como a própria torta de filtro, que é produzida nas usinas para ser compostado, no caso da vinhaça, para ser aplicado diretamente no campo, recebendo algum tipo de tratamento, ou enriquecimento mineral ou não, que é muito vantajoso desde que usado aí com os critérios corretos. Os resíduos urbanos, né? Aqui a gente tem um exemplo aqui do lodo de esgoto. Então, os resíduos urbanos também podem ser aproveitados desde que compostados, bem tratados e que não tenham aí contaminantes, né? Principalmente é muito perigoso ter em resíduos urbanos a presença de metais pesados ou alguns contaminantes biológicos, né? Então, um processo de compostagem bem feito e um conhecimento da origem do material, assim como o conhecimento
da análise de contaminantes desse material, que vai dizer aí se ele poderá ser usado, independente da cultura em que for usado também, né? Mas é uma opção, de fato, o tratamento desses resíduos. Esse aqui, eu criei, cara, hoje, né? Eu falei, não, eu estou me esquecendo de alguma coisa. E daí eu resolvi colocar aqui também os fertilizantes biológicos líquidos, ou biofertilizantes, ou condicionadores de solo. Tem muitos produtos que são registrados como fertilizantes orgânicos, né? E eles realmente têm carbono, eles têm material orgânico na sua composição, mas o principal objetivo deles, né, apesar de ter esses nutrientes, ter um pouquinho de tudo isso, normalmente o principal objetivo deles é trazer uma melhor atividade biológica para esse solo, para estar trabalhando com aquela matéria orgânica que já está lá. Então, ele acaba tendo um efeito estimulante, né, para o crescimento de raízes, e isso acaba sendo uma adubação orgânica indireta, né? Você está trazendo estímulos com base em fertilizantes orgânicos ou biofertilizantes, e com isso você ativa a biologia do solo e consegue estimular a biomassa vegetal a crescer, né? E nós sabemos, né, por diversos trabalhos de pesquisa que mostram que, independente do que você coloca no solo, pode ajudar, o adubo orgânico pode ajudar a você a crescer carbono nesse solo, a ganhar matéria orgânica a longo prazo, mas não tem nada melhor do que a sua própria planta que está lá. Então, tudo que você fizer para melhorar o crescimento da planta ajuda a você criar mais raízes, criar mais biomassa, né, e fazendo o manejo correto, você tem tudo para conseguir armazenar matéria orgânica a longo prazo nesse solo e trazer todos esses benefícios que a matéria orgânica pode trazer, né? Pausa para minha água aqui e vamos lá. Tá bom, beleza, Diego, você está falando de benefícios para lá, benefícios para cá, mas até agora não mostrou nada. Então, tá aqui. Quais os benefícios do uso dos adubos orgânicos? Aqui, de forma bem geral, eles trazem alguns benefícios que a gente pode estar comentando. Por exemplo, aumento de CTC. De forma bem prática, para explicar isso, né, a gente tem que lembrar que a capacidade de troca de cargas de um solo está ligado às cargas que estão na superfície daquele material que está lá no solo, né? Então, nós temos, por exemplo, em tamanho de partículas, né? Não sei se você que está assistindo aí lembra-se disso ou já aprendeu isso alguma vez, mas nós temos que as partículas, por exemplo, de areia são muito maiores que as partículas de argila. Então, no mesmo espaço que cabe uma partícula de areia, cabe muito mais partículas de argila. E a matéria orgânica, ela é menor ainda que a de argila. Então, cabe muito mais matéria orgânica. Essas partículas têm o poder de troca de cargas, falando de uma maneira bem resumida. Então, no pH agrícola, em que se prevalece a CTC em relação a CTA, que é um pH em água em torno de 6 e 7, então quer dizer que quanto mais argila tem um solo, assim como mais matéria orgânica tem um solo, mais capacidade esse solo tem de trocar cargas. Então, ele consegue armazenar mais os cátions, né? Tentar arriscar aqui, não tinha planejado fazer isso, mas vou tentar aqui, ó. Vai ficar bem feio, mas tá valendo, né, gente? Ó, por exemplo, o potássio, o magnésio e o cálcio. Meu Deus do céu, esse cálcio ficou esquisito, hein? O importante é que você está ouvindo, né? Você que está assistindo, porque o desenho aqui eu fui reprovado. Então, esses são macronutrientes que são componentes da CTC. Então, com o aumento de CTC, aumenta a capacidade de reter esses nutrientes, né? Melhora a agregação do solo, né? Traz mais condições para o desenvolvimento de raízes e traz mais desenvolvimento microbiano no solo para decompor esse material, diversidade, e com isso ajuda na agregação do solo, que tem tudo a ver com biologia de solo também. E isso acaba trazendo diversas consequências, como a melhora de drenagem, né? Então, o solo que tem uma drenagem ruim, a longo prazo, com acréscimo de matéria orgânica, seja via biomassa, seja via adubação orgânica, vai melhorar a drenagem, vai melhorar a retenção de água. De repente, aquela situação em que você tem um solo muito arenoso, né? Claro que solos arenosos têm o menor potencial de agregar matéria orgânica a longo prazo que solos argilosos, né? Mas você fazendo um trabalho para melhorar isso, você vai ter mais retenção de água. Então, de repente, naquela época que não chove muito, você não trabalha com irrigação, você consegue segurar melhor a água, consegue manter a produtividade, você não tem perdas produtivas,
como você teria. Diminui a amplitude térmica do solo, né? Então, a cobertura vegetal, né? E também a própria matéria orgânica ajuda nisso. E isso é muito importante porque você tem menos oscilação de temperatura no solo, você preserva mais a microbiota do solo. Fornece macro e micronutrientes para as plantas, isso aqui a gente já falou muito hoje aqui, né? Então, não vou ficar atendo muito nisso, se tiver dúvida a gente continua falando. Regula o pH do solo, isso é bem interessante, né? No ato de decomposição da matéria orgânica, ele libera hidroxilas e libera hidrogênio, né? O pH, quanto mais hidrogênio tem no solo, menor é o pH, quanto mais hidroxila, maior é o pH. Nesse processo de decomposição, ele libera ambos, e com isso ele vai ajudando a regular o pH do solo, próximo para um pH ideal agrícola, né? Claro que diversificando aí as fontes de matéria orgânica, isso fica muito mais evidente. Ajuda no aumento da diversidade biológica do sistema agrícola. Isso é muito bacana, principalmente se as fontes de adubação orgânica ou das plantas que você está colocando no sistema forem diversificadas. Quanto mais diversificada a fonte de matéria orgânica e de plantas do sistema, maior a diversidade biológica. Beleza? Bom, tudo bem. Já chegamos até aqui. Acho que deu para ter uma ideia do que é a adubação orgânica, alguns exemplos, quais os benefícios que ela traz. Agora vamos falar do outro assunto que a gente veio para conversar aqui hoje, que é a relação carbono-nitrogênio. Acho que agora vai voltar aqui. Pode estar ok, sua câmera aqui está desligada, agora está ok. Beleza, obrigado. Vou continuar, tá, gente? Problemas técnicos, né? Aqui, quando a gente faz ao vivo, tem esse tipo de problema, faz parte. Vamos lá. Minha câmera está pegando ainda, então tá tudo certo. Carbono e nitrogênio. Então, quando a gente fala de um material orgânico, de um adubo orgânico, a gente tem que conhecer quanto de carbono que ele tem, quanto de nitrogênio. Você pega quanto de carbono ele tem, divide pelo tanto de nitrogênio, e você tem a famosa relação CN. Por que que isso é importante? Porque isso vai ser uma das principais variáveis que você vai olhar para você entender qual que vai ser o comportamento daquele adubo orgânico no solo. E quando eu falo adubo orgânico, como a gente já falou hoje, também tem a ver com restos vegetais, e você vai entender um pouquinho melhor por que eu estou falando isso, tá? Porque isso vai influenciar diretamente na velocidade que aquele material vai decompor. Então, vamos lá. Vou passar para essa outra lâmina aqui, que, para mim, é a forma mais simples de explicar a relação carbono-nitrogênio. Pensa o seguinte. Nós temos materiais, normalmente materiais que tem bastante, por exemplo, se a gente for pegar um material que são restos vegetais, então as gramíneas, né, que são plantas que têm relação CN mais alta, elas costumam ter relação CN maior, né, ou um pouco igual ou maior, né, mas costumam ser maiores, né, ou serragens, ou maravalha, ou esse tipo de materiais, eles têm relação, podas de árvore, né, se não forem leguminosas, uma relação maior que 30:1. Ou seja, tem mais que 30 partes de carbono para uma de nitrogênio. Então, o que acontece com esse material quando ele cai no solo? Os micro-organismos de solo, né, falando de uma maneira bem simples, a tendência é que a relação CN deles esteja entre 20:1 a 30:1. Então, quando entra um material de mais de 30:1 lá no solo, o que acontece? Quem que come primeiro? Quem que vai atacar primeiro esse material? Será que são as plantas ou será que são os micro-organismos? Os micro-organismos, eles têm uma facilidade muito maior de aproveitar esse material. Então, o que acontece? Nós temos lá no solo a matéria orgânica que já estava lá. Nós temos a matéria orgânica do solo. E nós temos também, muitas vezes, outras fontes de nitrogênio que já estavam lá. Pode ser fonte mineral, pode ser fonte orgânica, que já estava lá na sua forma solúvel. Então, chegou um material de relação CN alta lá no solo, que
que ele precisa, para chegar aqui entre 20 a 30, ele precisa consumir esse carbono. O que esses micro-organismos vão fazer? Eles vão usar aquele nitrogênio que já está lá no solo, provindo da matéria orgânica do solo que está em decomposição, ou provindo de outro material, de um adubo mineral, ou de um adubo orgânico que estava lá também, que já faz parte da matéria orgânica. Ele vai retirar esse nitrogênio daqui para conseguir ter forças para decompor esse material aqui. Então, nós temos que a imobilização é maior que a mineralização nesse caso. Então, esse tipo de material, ele vai trazer mais imobilização do que mineralização primeiro, até ele entrar nesse estágio de equilíbrio aqui. É por isso que quando você entra com uma cultura, depois de uma gramínea, que ficou com a palhada lá, é muito comum que você tenha que aumentar a sua dose de nitrogênio na adubação, seja uma adubação mineral ou orgânica, para você não perder esse nitrogênio lá do solo, para você suprir o nitrogênio que é necessário para decompor esse material, tá? Então, é por isso que os compostos orgânicos, né, visam pegar materiais também, como eu tinha falado, de relação CN alta e misturar com os de relação CN mais baixa, e durante o processo de compostagem trazer isso para uma relação CN aí menor do que 20. Bom, relação CN média, a imobilização é igual à mineralização, né? Esses processos, eles ocorrem concomitantemente, eles vão ocorrendo, porque o adubo orgânico ele é muito diverso, né? Você pega qualquer fertilizante orgânico, bate o olho nele ali, tem um pedacinho que é diferente de outro. Então, é por isso que é maior ou menor, não é que só ocorre um ou só ocorre outro. Então, quando está com uma relação CN média aí entre esses valores, né? Já estou rabiscando tudo aqui, ele tem uma probabilidade de ficar aí com a mineralização semelhante aí à imobilização, tá? O que é a mineralização? A mineralização é o ato de fornecer nutrientes desse composto para o solo e para as plantas, né? Mais do que os micro-organismos vão estar aproveitando ali, né? Apesar de que eles vão estar aproveitando isso posteriormente. E isso vai ocorrer na relação CN baixa. Então, quando a gente faz a compostagem, como eu falei, nós estamos querendo aqui também um composto de relação CN menor que 20. Por quê? Porque daí tem mais mineralização do que imobilização de nitrogênio. Então, sobra mais nitrogênio para as plantas no processo de decomposição desse material. E daí, quando a gente fala de rotação de culturas, a gente tem aqui, por exemplo, o milho. Vou colocar só um M, tá? Porque não é fácil de escrever esse negócio aqui, ainda mais sem mouse, que eu estou usando aqui o mousepad de PC. E aqui nós temos a soja. E é por isso que casa tão bem essa rotação, né? Ora entra uma com relação CN alta, ora entra uma com relação CN baixa, porque fixa nitrogênio do ar, e uma vai compensando a outra aí, e daí casa muito bem essa relação aqui. Beleza? Só para exemplificar um pouquinho, já estou pastorando um pouquinho o tempo aqui da palestra, mas só para exemplificar um pouquinho, eu trouxe aqui a composição típica de vários materiais orgânicos de origem animal, vegetal e agroindustrial sem secar. Essa é uma informação do Boletim 100 do Estado de São Paulo, do IAC, e esse sem secar, ele é importante porque normalmente a análise de fertilizante orgânico, ele vem na base seca, e você tem que descontar a umidade para você saber quanto de nutriente está sendo jogado no campo. Aqui, como está sem secar, seria justamente essa quantidade mesmo, né, em gramas por quilo desse material que estaria sendo jogado no campo, de qualquer um dos nutrientes. E aqui a gente tem a relação CN que a gente vem conversando até então, né? Então, nós vemos aqui, por exemplo, o esterco de galinha com uma relação CN10. Então, ele tende a mineralizar muito mais rápido, ele tende a fornecer mais rápido esse nitrogênio do que, por exemplo, um esterco bovino com uma relação CN20. Certo? Só para exemplificar um pouquinho aqui essas diferenças, né? Olha o milho aqui, olha a relação CN do milho, 46. Quem que vai emprestar nitrogênio para o milho conseguir decompor tanto carbono, né? Então, é por isso que se faz compostagem, é por isso que entra aí, por exemplo, com uma leguminosa, né? A gente tem aqui como exemplo, deixa eu ver se a gente não tem aqui, tem a mucuna, né? A mucuna aqui está 20, pode ser um pouco menos, mas já é bem menos que o milho, né? Como uma leguminosa que pode entrar. A gente tem torta de mamona aqui, também com relação CN bem baixa.
já dá para a gente ter algumas ideias, né? E aqui a gente tem algumas coisas aqui, outros nutrientes, enxofre, zinco, cobre, cádmio, níquel, chumbo, né? E esses aqui, na verdade, podem ser contaminantes, né? Então, vocês veem aí, tô ruim de caneta aqui, né? Não liga não. Olha só, um lixo de esgoto, né? Ele pode trazer teores muito elevados desses que são, principalmente esses aqui, né? Esse aqui, que podem ser potenciais poluentes, tá? E aqui, só para exemplificar um pouquinho da diferença dos adubos orgânicos, que foi um outro tema levantado com o pessoal na nossa pré-conversa aqui, só para vocês terem uma ideia, isso também é retirado do boletim sendo IAC, a gente tem, com base em características bioquímicas desses materiais, sendo a relação CN uma delas que é muito importante, né? Aqui com base nessas informações da Universidade da Califórnia, mas é muito pertinente, acho que é algo que a gente pode usar como um guia, de repente, se a gente não conhece a característica daquele material, a gente tem aqui uma série de decaimento, tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vê que um composto orgânico, que um adubo orgânico, ele tem lá 3% de nitrogênio, você desconta umidade, isso vai cair lá para uns 2 e pouco, e mesmo assim, esses 2% você não pode tratar como um adubo mineral, porque ele não vai ser totalmente solúvel e disponível na primeira safra. O que vai depender é a característica bioquímica desse material orgânico, e por isso que tem essa série de decaimento. Então, a gente tem, por exemplo, um esterco de galinha aqui, em que ele tem 0,9 de decaimento no primeiro ano, ou seja, no primeiro ano, 90% dele já é disponibilizado do nitrogênio. Para o segundo ano, 10% do material que sobrou, né? Senão já seria tudo, né? E no terceiro ano, 5% do material que sobrou. E é por isso que quando você vai fazendo adubações todo ano, adubações orgânicas todo ano, você vai tendo menor necessidade de quantidade desse adubo, porque você vai começando a ter residual sempre dos anos anteriores. Você pega um esterco de curral seco aqui, primeiro ano só 20%, segundo ano só 10% do que sobrou, terceiro 5%, né? Você vê que ele tem um decaimento muito baixo, ou seja, ele fica se decompondo naquele solo muito mais tempo do que o esterco de galinha. Então, apesar do esterco de galinha ser muito rico em nutriente, ele se decompõe mais rápido, tem uma relação CN menor, né? Que é uma das características. O esterco de curral, ele fica se decompondo com o tempo. Então, muitas vezes, solos que você trata muitos anos com esse material, você vai ter, aí daqui 5, 6 anos, material que você jogou lá atrás, que vai estar contribuindo também aí com os nutrientes, né, que vão estar sendo fornecidos para as plantas. Legal? Tem explicações sobre isso lá no canal Agro de Respeito no YouTube. Depois cola lá que tem um vídeo sobre isso e um vídeo sobre isso. Daí você vai entender um pouquinho melhor. Bom, outra dúvida que foi levantada é o que muda para a agricultura orgânica, né? Então, estou falando rapidamente, se você trabalha com agricultura orgânica, ou pensa em trabalhar com agricultura orgânica, né, é muito importante que você conheça isso aqui, né? Então, joga no Google a Instrução Normativa 46 dos orgânicos do MAPA, Ministério da Agricultura, e você vai ver algumas coisas que você deve ou não deve fazer de acordo com o manejo orgânico, você se enquadrar na lei do manejo orgânico, né? E daí, para falar de agricultura orgânica, muita gente pensa, a agricultura orgânica só pode usar adubo orgânico. Como eu falei, não, tem outras fontes que você pode usar, né? Como pós de rocha, que podem ser usados, o próprio calcário, dolomítico, calcítico, fosfatos naturais, termofosfatos, sulfato de potássio, né? Com certas restrições de extração, o gesso agrícola também seguindo algumas orientações e micronutrientes, né? Então, esses materiais, eles podem, segundo o Ministério da Agricultura, ser usados na agricultura orgânica, e os adubos orgânicos também nem sempre podem, depende, né? Se eles forem insumos certificados com selo de orgânico, eles podem com certeza. Agora, se eles não forem, eles têm que passar aí por uma análise de risco para saber se esse material pode ter algum problema, principalmente se ele for oriundo de um sistema não orgânico.
Então, nessa análise de risco, vão ser avaliados aqui os metais pesados, isso aqui também está na instrução normativa, e você vai ver se alguns desses metais pesados está passando desse limite aqui, ou se essas contaminações aqui na análise de contaminantes biológicos também pode estar causando algum problema, né? Coliformes termotolerantes, ovos viáveis de omites, salmonela. Se está dentro desse padrão aqui, a certificadora permitindo, ele pode ser usado mesmo não tendo um selo de certificação, por exemplo. Bom, é isso aí, Amanda. Eu queria agradecer pela essa oportunidade. Agora estou aberto aí para as perguntas e, mais uma vez, convidar o pessoal aí para depois dessa live estar seguindo o Agro de Respeito no Instagram, no YouTube, no Facebook e no LinkedIn também. Tá com você aí, Amanda. Meu áudio tá legal aí? Seu áudio tá legal. Minha imagem tá aparecendo para você? Tá compartilhando sua tela ainda, tá no cantinho. Ah, beleza. Então, só deixa eu terminar de compartilhar aqui. Então, Diego, muito obrigada novamente pela sua apresentação, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, passando seus conhecimentos. A gente agradece bastante. Então, galera, agora a gente vai começar um bate-papo aqui com perguntas sobre a palestra, né? E eu tenho certeza que se tiver ficado qualquer dúvida sobre o tema, a gente vai esclarecê-las agora. Então, bora lá começar. Muito se tem falado atualmente, né, sobre adubação orgânica. Do seu ponto de vista, qual seria a melhor definição para adubação orgânica? Bom, Amanda, acho que vou pensar aqui agora diferente, porque eu não vou colar daquela que eu coloquei na apresentação, mas a adubação orgânica é todo material orgânico que, de alguma forma, adicionado ao solo, vai trazer algum benefício, seja para a parte química, física ou biológica do solo, e ele, para isso, ele tem que passar por um processo aí de decomposição. Essa seria a minha definição. Não sei se fica claro. Não, tá claro sim. Segunda pergunta. Nesse contexto, quais seriam as principais fontes disponíveis que podem ser encontradas hoje? E levando em consideração a disponibilização deles com relação ao tempo, qual seria mais eficiente no caso de uma pastagem, por exemplo? Tá, no caso da pastagem, considerando essas fontes que a gente apresentou aqui, eu tive uma experiência muito boa na parte de consultoria com pecuária leiteira, né, em que era a pecuária leiteira orgânica. Então, nós tínhamos essa limitação de só poder usar insumos que são permitidos para o orgânico, né? Então, eu acho que isso serve tanto para quem atua no orgânico como para quem não atua também, né? Porque a gente tem todo esse processo de conversão, mas para quem não atua no orgânico é sempre importante a gente aproveitar primeiro aquilo que a gente tem na propriedade. Então, a adubação orgânica mais eficiente é aquela que você não tem que comprar, é aquela que de repente você consegue aproveitar com os materiais que você tem na fazenda. De repente você recolher esterco do curral, você conseguir compostar esse material ou pelo menos amontoar para bioestabilizar, ter esse primeiro aquecimento, né? E você misturar isso com resíduos vegetais para estar auxiliando nesse processo, né? Senão ele fica mal cheiroso, se não tiver uma aeração correta. Isso é muito importante para você aproveitar como adubo orgânico em pastagens, né? Pensando que quem usa pastagem são as pessoas que estão produzindo aí a parte pecuária, então vão ter esse tipo de resíduo na propriedade. Agora, no sentido de efeito na pastagem, a adubação orgânica, pensando em fonte de nitrogênio, que eu conheço que tem o melhor efeito, né, pela experiência que eu tive, são os derivados da produção de aves, que são as farinhas de penas, pena e sangue, ou só pena às vezes, que elas têm cerca de 12 a 14% de nitrogênio e uma relação sendo baixíssima, então ela mineraliza muito rápido esse nitrogênio. Então, quem trabalha com orgânico, muita gente tem usado esse material, principalmente quem tem disponível, porque muitas vezes é difícil, não tem na região, mas tem usado esse material, por exemplo, para estar fornecendo nitrogênio num pastejo rotacionado, para a planta conseguir esse arranque inicial. Em relação ao esterco também, seria interessante fazer uma compostagem, né, para aplicar. Exato, Amanda. Se a gente for pensar em pastagens, tem as duas linhas de pensamento aí. Tem gente que vai defender
incluem profissionais muito bons, que vão defender que, de qualquer jeito, a vaca vai estar lá no pasto, cagando lá no pasto, então não teria problema, né? Se a gente for pensar num pastejo rotacionado, que você vai jogar isso, a vaca vai voltar lá depois de 30 dias, né? De certa forma, não tem grandes chances de ter uma contaminação ali do animal. E quando é o esterco da própria vaca, ela até refuga no momento de comer a pastagem. Mas nós sabemos que o melhor dos mundos realmente seria fazer uma compostagem com esse material, né? Nem todas as pastagens são bem nutridas, que você não possa levar uma planta daninha lá, que você não possa levar um problema, de repente, algum patógeno ou alguma coisa que possa estar prejudicando o seu solo. Tá certo. No preparo do solo, pode ser feita a utilização de adubação orgânica junto com a adubação mineral? Inclusive, é uma prática cada vez mais comum, não só num preparo de solo, como em outros momentos, né? Porque a adubação mineral, junto com a adubação orgânica, ela ajuda a disponibilizar esse nutriente de uma forma um pouco melhor, vamos dizer assim, né? Porque a matéria orgânica, ela ajuda a complexar esse nutriente, então evita que ele tenha algumas perdas que ele poderia ter sendo usado um fertilizante mineral puramente, né? Claro que isso vai variar um pouco, mas tem muitas empresas, inclusive, que estão entrando com esse tipo de tecnologia, né? Misturando aí diversos tipos de matéria orgânica junto com os fertilizantes, fazendo os organominerais com o intuito de estar melhorando o aproveitamento dos mesmos. Então, não teria nenhum problema, pensando em agricultura convencional, né? Em agricultura orgânica, isso não é permitido, a não ser que você use uma fonte permitida, por exemplo, um fosfato natural reativo, né, ou um termofosfato, e daí também não teria problema nenhum, porque a gente entra aí na mesma situação. Sim. E como é que poderia ser feita essa adubação com a utilização desses dois tipos de adubos? Olha, poderia ser feito de forma separada, como uma operação separada. Se a gente for falar de preparo de solo, seria feito. Depende, na verdade, muito do objetivo, né? A gente está falando de formas bem gerais. De repente, tem que saber qual que é a necessidade do solo, qual nutriente, né? Isso vai variar um pouquinho da estratégia, qual entra antes, qual entra depois. Então, falando de forma bem geral, isso poderia ser feito em duas operações separadas. Em uma operação conjunta, vai depender da natureza do adubo orgânico, a forma que ele consegue aderir a esse fertilizante mineral, e pode ser feito também via compostagem. De repente, uma compostagem enriquecida com um fosfato, enriquecida com gesso, né? Isso você vai estar levando esses nutrientes também para o campo dessa forma. Próxima pergunta. O que faz a matéria orgânica no solo ser tão importante para diversas culturas? Essa é uma pergunta que vai lá no fundo da nossa alma, né? A matéria orgânica é tão importante que tem tanta coisa que ela faz de positivo, mas eu vou tentar trazer ela para um raciocínio mais prático. Vamos pensar na própria natureza, né? Então, qualquer tipo de produção agrícola, não tem como a gente produzir alimento sem modificar, né, o meio ambiente, senão seria um extrativismo, né? Então, se a gente for pensar nas nossas matas, nas nossas florestas, né, o que acontece? Nós temos deposição de material orgânico diariamente, e esse material vai se decompondo, e ele é biodiverso, né? Então, a matéria orgânica é algo que está na natureza, e ninguém está adubando as florestas lá, né? Ninguém está aplicando nada, e aquilo realmente funciona. Então, a gente trazer adubação orgânica, a gente trazer matéria orgânica para os nossos solos agrícolas, por mais que eles sejam modificações do meio ambiente, a gente está se aproximando o máximo possível de uma condição perfeita de equilíbrio, que é as nossas florestas naturais, por exemplo, os nossos ecossistemas naturais. Então, a gente está trazendo essas condições e, com isso, consegue agregar muito mais qualidade para aquele solo, muito mais saúde para aquele solo, né? Que eu acho que isso é importante, né? Muita gente usa o termo de qualidade de solo, mas o solo, ele não tem qualidade, né? Eu gosto de falar assim, qualidade, você pega lá uma caneca, né? Uma caneca
Pô, uma careca tem qualidade, bem feita, pô, legal, né? Agora, o solo ele é mais parecido com ele é um ser vivo, né? Ele é um conjunto de seres vivos, então ele tem saúde, né? Então, a matéria orgânica é a base para a saúde do solo, para ele funcionar, para ter os micro-organismos, ele ter todas essas características que se aproximam mais de um ambiente natural. Como calcular a necessidade de adubação orgânica com base no resultado de uma análise de solo? Tá legal. Então, assim, depende da finalidade que vai ser usada essa adubação orgânica, né? Em sistemas que você exclusivamente vai repor os nutrientes da cultura com um adubo orgânico, você vai ter que pensar muito na parte química dele, né? E daí, nesse momento, vai um pouco daquela explicação que eu estava dando do esterco de galinha, esterco de curral, que tem o decaimento dos adubos, que você vai ter que descontar a umidade, pegar uma análise de fertilizante orgânico, descontar a umidade, você vai ver quanto vai sobrar, quanto daquilo seria disponibilizado no primeiro ano. Mas é muito difícil você chegar nessa conta sem jogar muito adubo orgânico, né? Então, para um sistema que você tem essa restrição, o ideal seria você começar com doses para chegar pelo menos um pouco próximo daquilo que você precisa, né, com base no quanto a planta extrai, e com o tempo você chegar nesse intervalo de você sempre ter um residual de anos anteriores, né, e você vai construindo essa fertilidade com base na adubação orgânica. É um trabalho de mais longo prazo. Quando a gente fala de sistemas que não são sistemas que têm essa restrição, né, não são sistemas orgânicos, aí você precisa considerar, na verdade, a eficiência e a característica desse material que você está usando. Então, é muito importante você conhecer a análise desse material e você conhecer a característica dele e para você ter uma segurança se você vai retirar, por exemplo, uma adubação mineral ou não. Isso vai variar muito de cada material, mas é sempre importante você ter em mãos três coisas: você ter análise de solo, você ter análise do fertilizante orgânico, muita gente deixa de fazer, é super importante. Se você estiver comprando, pedir para o fabricante. E você ter o histórico de produtividade e de análise de solo dessas áreas, principalmente se já foi usado antes, para você conseguir interpretar e ver até que ponto você pode manter esse manejo, você vai aumentar, você vai diminuir. É um trabalho muito mais, eu diria, diagnóstico multidisciplinar ali do que uma conta muito direta, né? Você precisa levar em consideração todos esses fatores. E clima também, que não pode ficar de fora. Chegou uma perguntinha aqui do pessoal que está assistindo. Quando identificar que o biofertilizante chegou à máxima qualidade no biodigestor anaeróbico? Vai depender muito, viu? Eu não sei quem que mandou a pergunta, vai depender muito do material, tá? Eu não, para falar a verdade, eu não tenho muitas experiências com biodigestores, mas eu já vi diversos efeitos de materiais mais novos, de materiais mais velhos em pastagem, né? E eu te falar que todos eles tiveram um bom resultado. Eu acho que se você tiver em mãos uma análise de fertilizante orgânico desse material, isso já vai trazer bastante resposta para você, o quanto ele pode estar fornecendo de nutrientes, e com isso você pode fazer essa conta, tá? Agora, em questão de quantidade, é difícil, porque depende muito do tipo de material, mas eu te falo que dá muito resultado. Inclusive, eu trabalhei numa fazenda em que teve um problema, né? O produtor, ele usava o biodigestor para irrigar as pastagens e tinha um resultado bacana. Ele teve um problema que deu um vazamento, inclusive, no sistema de fertirrigação dele, e depois de um tempo eu voltei lá, e aonde tinha caído essa água do biodigestor, que não era, não vou te falar que não era um biodigestor que estava rodando tão bem, e mesmo assim aquela área ficou super bonita, ficou com pasto super verde, né? Então, no caso de pastagem, que é uma cultura mais rústica, não teve tanto problema, né? Cair esse material em excesso, por exemplo. Então, eu acho que vai variar um pouco disso, mas é importante fazer análise para você conhecer a parte química desse material. É relativo, né? O material que usa, o tempo que fica, né? É bem relativo. Essa é uma grande dificuldade da adubação orgânica, né?
Tanto se você pegar empresas que produzem e vendem fertilizante orgânico, eles têm análise, costumam ter, né, deveriam ter pelo menos, a análise de fertilizante orgânico por lote, porque é muito comum ter algumas alterações, e isso muda muito, pode dobrar a necessidade da dose que você iria usar tradicionalmente, por exemplo, por isso que é bom estar sempre atualizando esse tipo de análise. Eu tenho uma pergunta minha agora. Se você fosse recomendar para algum produtor um tipo de adubação orgânica, né? Você aconselha, por exemplo, em pastagem, você recomendaria, por exemplo, uma compostagem ou uma fertirrigação, por exemplo? Qual seria melhor? Ou varia também a qualidade? Eu acho que o mais importante nesse momento é você conhecer o que ele tem lá, o que ele tem disponível, né? E se ele é, por exemplo, um produtor que ele alimenta bastante no coxo, ele tem um semi-confinamento, ele tem a possibilidade de pegar esse material, né, de amontoar, de compostar, né? Ele tem uma facilidade de conseguir o material de relação CN mais alta para misturar, com certeza, né, ter mão de obra, ter maquinário, com certeza esse processo vai trazer muita qualidade, né, muitos benefícios para ele. E também ele tem que estar disposto a investir muitas vezes em uma coisa ou outra, né, para fazer isso. A fertirrigação, aí depende de outra coisa. Se ele tem um sistema de irrigação montado. Se ele tem um sistema de irrigação montado, já é muito mais fácil, principalmente se for uma irrigação de aspersão, você montar um sistema de fertirrigação. E você pode estar inserindo lá tanto o resíduo de biodigestor, você pode estar inserindo lá, de repente, um resíduo de chorumeira, você pode estar inserindo lá alguns biofertilizantes ou fertilizantes biológicos que nós temos por aí, que ajudam bastante, né? Então, assim, eu não escolheria entre um ou outro, eu faria aquele que desse para fazer lá e que ele tivesse disposto a investir, porque eu tenho certeza que ambos trariam benefícios, né? Muitas vezes benefícios complementares. Mas em relação de qualidade, não tem um assim que seja melhor, por exemplo, a compostagem ela sai melhor do que a fertirrigação ou eles têm resultados parecidos? Eles têm objetivos diferentes. Eles têm objetivos diferentes. Porque quando a gente fala de uma compostagem, a gente está falando de levar resíduo que tem um potencial de CTC mais alta, que tem disponibilização de nutrientes, né? Então, quando a gente está falando de fornecer nutrientes para aquela pastagem, para aquela cultura, de trazer essa retenção de água, de trazer um maior aumento de CTC, né? O resíduo da compostagem vai trazer isso muito melhor. Agora, a fertirrigação vai depender do tipo de biofertilizante, de fertilizante orgânico que vai ser usado. Normalmente, ele vai ter um efeito muito mais de estimular a microbiota do solo ou de não trazer, de fato, esses nutrientes, mas estimular o sistema para que esses micro-organismos, junto com as raízes das plantas, o crescimento vegetal, traga um benefício relacionado ao aumento da quantidade e da qualidade da matéria orgânica que está lá no sistema. Então, assim, é por isso que eu usaria os dois, porque eu acho que eles se complementam, né? Então, tendo essa possibilidade, é isso que eu faria. Não tem um melhor que o outro. Tá. Então, para finalizar, temos aqui a última pergunta. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu canal Agro de Respeito e o curso que você oferece. Legal. Então, pessoal, para quem não conhece, né, o canal Agro de Respeito é um trabalho que eu comecei aí no final de 2017, que eu percebi na época que tinha muito, né, eu aprendia muito com o YouTube, né, eu aprendia bastante sobre finanças, eu aprendia sobre um monte de coisa que eu tinha que fazer em casa, às vezes que eu não sabia, né, às vezes você morando sozinho, lá na época eu morava sozinho, tinha que fazer as coisas em casa, eu aprendi um monte de coisa, e eu tinha já uma experiência com educação na parte do agro, né? Eu sempre tive essa motivação, né? Em passar conhecimento, sempre uma coisa que me agradou muito, que é uma aproximação, acho, da minha vocação, né? E nesse momento de autoconhecimento, eu tive um estalo e falei, pô, peraí, por que eu não faço o que esses caras estão fazendo, que eu estou aprendendo um monte com eles,
e uso o conhecimento que eu estava lá na universidade, nas salas de aula, né, nas palestras para as revendas e tudo mais, eu não trago isso para dentro do YouTube, né? Então, comecei a estudar na época, né, estudar a plataforma, estudar como funcionava, né, e comecei a aprofundar nisso, e daí no final de 2017 que comecei a lançar os primeiros vídeos, né, tentando trazer um pouco de humor, né, fiz curso de criatividade, fiz um monte de coisa. Então, sempre tentando trazer aquele assunto mais fácil, né, pensando que o estudante ou o profissional do campo que vai estar lá à noite em casa para assistir um vídeo, já trabalhou um monte, tem que ser um negócio leve, tem que ser um negócio rápido, prático, não pode ficar de enrolação de teoria, que ninguém quer saber muito isso quando está cansado. Então, tem que ser aquele negócio que ela falou, papum, foi lá, viu, deu certo, já é isso mesmo que eu precisava, está resolvido, né? Então, foi com esse intuito, de trazer uma linguagem simples, direto ao ponto, com um pouco de humor, para a gente conseguir aprender a gostar de estudar esse assunto, né? Porque muita gente tem dificuldade, às vezes, quando fala de estudar, fala, pô, estudar, negócio chato, tem que sentar lá e ler, não sei o quê. Então, para trazer um pouco de humor, para trazer um pouco de praticidade, de coisa que o cara vai conseguir assistir lá e no dia seguinte aplicar, ou contar com um amigo, ou discutir numa mesa de bar, ou discutir na aula, ou discutir em qualquer lugar, né? Então, trazer um pouco desse conceito. E daí para cá, eu vim desenvolvendo vários trabalhos, aí fui para o Instagram. O Instagram hoje em dia tem mais gente que no YouTube, né? Agora começou os IGTV, estou fazendo um vídeo lá também, e o negócio foi crescendo, e eu criei um curso, né, que já fez aniversário agora, o curso fez aniversário agora no meio agora em maio, né, quase no meio do ano, de interpretação de análise de solo e matéria orgânica, que no começo era só interpretação de análise de solo, e depois eu comecei a trazer muito esses conceitos de matéria orgânica, de fertilizante orgânico, pensando nesse sentido de que a gente não pode, né, apesar de ter muita gente que não sabe fazer as contas básicas de adubação, e isso é super importante saber para ter essa base, para ter esse fundamento, é importante a gente ter também esse fundamento da parte de matéria orgânica, pensando no solo como um sistema vivo, porque a fertilidade do solo não é a gente fazer uma receita lá e esse ano está pronto, está curado, produziu, tudo certo, ano que vem a gente vê. É um trabalho de longo prazo, é como alimentar um outro ser vivo diariamente para ele crescer firme e forte e lá na frente está trazendo bons resultados, bons frutos, de uma forma sustentável e de uma forma sem agredir o meio ambiente e pensando também em sem agredir aí o produtor rural, o bolso do produtor rural, porque não é fácil trabalhar com agricultura, a gente assume muito risco, então pelo menos o solo, que é aquele patrimônio que todo produtor rural tem, que os técnicos que trabalham nessa área também possam estar ajudando a manter isso de uma forma cada vez mais produtiva, caminhando para um processo de fertilidade, pensando também na saúde desse sistema, né? Então é isso, esse treinamento a cada 2 meses ou 3 meses, né? Varia conforme a gente consegue levar, a gente faz um lançamento, né? No momento ele está fechado, mas em breve aí, provavelmente no mês que vem, nós vamos ter o lançamento de mais uma turma, né? Então, é só ficar ligado lá no Instagram Agro de Respeito, no YouTube, que com certeza você vai estar sendo avisado por lá também, você que estiver interessado em participar. Ok. Diego, muito obrigado novamente pela sua participação. Se você tiver mais alguma coisa a complementar, você pode ficar à vontade. Amanda, queria agradecer aqui a você por estar conduzindo aí tão bem essa conversa, esse bate-papo. Foi um prazer te conhecer o Iratã que está aí, agradecer ele que teve todo o suporte aí, de estar me ajudando a direcionar, né? Falando, não, esse assunto é mais legal e tal. Trouxe todo o suporte bacana, ele está aí nos bastidores ajudando a gente a transmitir. Então, agradecer muito a ele e ao pessoal todo aí do grupo, o pessoal da universidade. É um prazer estar aqui. E estou à disposição. Quem tiver alguma dúvida que lembrar depois, deixa nos comentários aí e a gente vai batendo um papo. Tá, ok. Então, galera, assim a gente finaliza aqui a nossa live e eu quero dar um recadinho aqui para vocês. No dia 18, vai ter uma live no canal do Engeagro e não percam, que vai ser muito interessante. Não se inscrevam, aliás, não se esqueçam de se inscrever também no canal, né? Do Agro de Respeito, seguir no Instagram e também no nosso canal, né? Se inscreva também aí no canal do GEMAPV, dê uma conferida lá nos conteúdos que a gente posta no Instagram. E muito obrigada pela presença de todos vocês. Valeu, galera. Boa noite, boa semana.